Eleições 2024, a Associação Comercial e Empresarial de Mairinque está ouvindo os candidatos a prefeito. Todos os candidatos participaram com gravação. E aí, a partir do dia 16 de setembro, todas estas entrevistas foram colocadas no Facebook da Associação Comercial. Vamos agora com a entrevista com o candidato Eduardo Tomás. Primeiro, Eduardo, obrigado pela sua participação. E inicialmente você tem de 10 a 15 minutos para que você possa falar sobre o seu plano de governo, falar um pouco de você. Fique à vontade, obrigado pela sua participação. Obrigado eu, Vander Luiz, a oportunidade e meus parabéns para a Associação Comercial por essa iniciativa. É importante ouvir os candidatos para que a população, os comerciantes, os funcionários, todos ouçam, conheçam esses candidatos. Bom, pessoal, eu nasci em Mairinque, nunca exerci mandato político. Primeira vez que eu me candidatei a prefeito foi em 2020. Tive 5.183 votos, tentando ajudar a nossa cidade a trazer uma mudança, uma renovação política para Mairinque. Não venci, mas me senti vitorioso, senti chão e fui candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Tive 9.074 votos, mais ou menos isso. Fui o deputado mais votado em Mairinque, fui candidato pelo PL. Isso foi nos capacitando hoje a ter a força que nós temos para vencer as eleições e acredito que sairemos vitoriosos. Hoje, gente, o que eu venho falando nas ruas, no dia a dia, nas caminhadas, nos comícios, é que toda cidade que mudou, melhorou. Eu dou exemplo de São Roque, de Sorocaba, Santana de Parnaíba, Itapevi, as cidades que alternaram o poder, porque muitas vezes fica aquela coisa meio acostumada. Mudou, deu oportunidade para pessoas novas. E essas pessoas entraram com vontade de fazer a diferença. É o que a gente está tentando trazer para Mairinque. Então nós temos um plano de governo que nós estamos distribuindo nas casas de Mairinque. Esse plano de governo foi desenvolvido por mim, Eduardo Tomás. É claro que em cada pauta a gente teve conversas, aconselhamento de técnicos para desenvolver o projeto de saúde. Eu ouvi médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e pacientes. Assim em todas as áreas da administração pública. E tudo foi colocado nesse plano de governo com todo amor, trazendo, expondo para a cidade aquilo que a gente quer para Mairinque. Relembrando, Vander, que isso aqui não é algo que é a regra e não tem como mudar. Se durante a nossa gestão alguém apresentar uma alteração que seja melhor, a gente vai dialogar, porque nós queremos uma gestão participativa, tanto com a população, com a sociedade civil organizada, assim como a associação comercial, outros órgãos, associações, condomínios. A gente quer que participem para nos ajudar com a nossa administração. Com relação à coisa mais importante que a gente lida no município, que é o orçamento da cidade. Eu tenho falado muito para as pessoas, que algumas pessoas, eu digo no modo geral, tá, Wanda? Falam que querem mudar uma cidade, mas entendem de uma área da administração. Por exemplo, eu entendo tudo de saúde, ok? Pode ser um bom gestor de saúde. Eu entendo tudo de educação, ok? Pode ser um bom gestor de educação. Mas quando a gente fala de cidade, a gente precisa de um gestor público que entenda de desenvolvimento, gestão pública, um pouco de cada área, esteja capacitado e qualificado. Isso a gente aprende estudando. Então eu já falo aqui para vocês, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito e Processo Penal e sou formado em Gestão Pública. Eu fiz essas faculdades lá atrás, não era com o sonho de ser prefeito. A minha ideia era ser professor, eu tinha vontade de ser professor. Mas para mim, Deus mudou os meus caminhos, é o que eu sinto, que houve um direcionamento, uma mudança nos meus caminhos. E hoje a gente tem esse propósito de ser prefeito em Mairinque e aplicar esse conhecimento, essa vontade de trabalhar a serviço do povo de Mairinque. Então, hoje, para a gente ter o recurso da educação, por exemplo, que é 25% do orçamento, melhor, ou o da saúde, ou em qualquer área da administração pública, a gente tem que pensar na arrecadação do município, no desenvolvimento, na receita, que é aquilo que se arrecada versus aquilo que se gasta. Então, ou o gestor tem planos para desenvolver o município, ou o gestor vai ficar só no discurso, que muita gente tem visto em muitas cidades. O nosso projeto ele é pautado no desenvolvimento, ou seja, regularização fundiária,
uma atualização real do plano diretor do município, não com o interesse de um ou de outro, mas com o interesse do desenvolvimento da cidade. Plano diretor atualizado, nós temos uma Raposo sendo duplicada, e não se vê projetos sendo discutidos para a vinda de indústria. Você vê a Castelo passando do lado dentro de Mairinque, e tantas opções que temos na nossa cidade para o desenvolvimento, área, extensão territorial, mas a gente precisa de política pública, de pessoas discutindo o projeto para o desenvolvimento. Então, regularização fundiária, plano diretor, a vinda de indústrias com projetos, programas que incentivem as empresas a se instalar no município. Só que para a empresa se instalar no município, você tem que ter asfalto bom, você tem que ter um bom pronto atendimento, você tem que ter uma boa segurança pública, uma cidade monitorada. Então, a gente tem que criar as condições mínimas para atrair investimento. E isso está tudo no nosso plano de governo, Wander. Além disso, a gente já está provando para vocês que Eduardo Tomás, junto com o Edinho Sampaio, que é esse meu irmão que está aqui, candidato a vice-prefeito, nós temos uma boa aliança política, não com os políticos tradicionais do município, mas com os políticos que estão ajudando a desenvolver outros municípios, como Osasco, Santana de Parnaíba, Guararema, São José dos Campos, deputados que têm mandado muitas emendas. Tá? Então eu estou alinhado ao André do Prado, que é atual presidente da Alesp, Márcio Alvino, mais 34 deputados do PL. Lembrando que o nosso partido PL, ele tem 36 deputados, sendo 17 deputados federais só aqui em São Paulo e 19 deputados estaduais só em São Paulo, comprometidos com o nosso projeto para Mairinque. Isso já está tratado, já está firmado de mandar emenda, recurso para realizar, para nos ajudar a efetivar esses projetos aqui. Que tudo vai recurso. Hoje o município não tem orçamento público para começar a fazer reformas. Então hoje a gente tem medida e a gente tem ligação com bons políticos, ou no início essas reformas não acontecem. Ao tempo que a gente recebe esse recurso, a gente trabalha o desenvolvimento da cidade. Outra coisa que eu vou mostrar em breve para vocês, na live de segunda, é um apoio que a gente vai ter, que eu não vou falar aqui. Vocês vão postar isso no dia... A partir do dia 16, segunda-feira. Estará à disposição, tá meio-dia. Joia. Na nossa live do dia 16, às 19 horas, eu vou mostrar um vídeo na live, depois a gente vai publicar na terça, do apoio político que nós temos, para vocês terem certeza de que esses projetos vão dar certo. Eu não vou falar aqui em primeira mão, mas é um apoio que nós temos, além dos deputados do PL, são mais de 30 deputados apoiando o nosso projeto. Então, além de força de vontade, nós estamos com vontade de trabalhar no coração, temos bons planos, projetos que a princípio vão começar a colocar Mairinque no trilho do desenvolvimento, no trilho do progresso. Mas também já de antemão, não sei se vocês vão me perguntar isso, mas a gente quer ter uma parceria com a associação comercial, ouvir os comerciantes que estão dentro da associação, entender a opinião deles, porque eu tenho uma visão, Wander, mas eu não sou comerciante no centro da cidade, então eu preciso criar um campo de diálogo para entender a necessidade, colocar metas, tomar ações para melhorar o fluxo de pessoas. Então, dentro do nosso plano de governo, a gente já fala nas melhorias para o transporte público, nós já estamos falando de trazer o terminal rodoviário mais próximo do centro, trazer o SESI, que tem uma área já que foi doada, etc., para mais perto do centro. Então a gente vai tentar propor uma troca de área, sendo que Mairinque tem áreas nobres para fazer essa troca. Junto com os contatos políticos que eu tenho, eu acredito que com essa articulação política, porque a política serve para isso, para resolver problemas e criar solução para a população, a gente fazer essa troca, trazer o SESI para mais próximo do centro. Para quê? Para o estudante, terminou a aula, vem para o comércio consumir, criar um fluxo entre o terminal rodoviário, o SESI e o centro da cidade, melhorar o transporte público, ter, por exemplo, experimentos. Vamos fazer um dia, por exemplo, transporte público gratuito, para ver como que o comércio reage. O comércio reagiu bem, tá vendendo mais, está precisando contratar. Isso vai dando condição para o gestor público ampliar essa gratuidade do transporte público. Então, hoje o nosso orçamento um pouco comprometido com algumas dívidas que nós temos, mas é possível você começar a fazer esses pequenos testes, e eles dando certo, você vai ampliando. Então, o interesse do gestor público é que a cidade, o município, a municipalidade arrecade mais para poder devolver em melhores serviços públicos, melhorar a qualidade do serviço público prestado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não sou um técnico especialista em educação, mas o básico e a gestão da educação eu entendo. Não sou um técnico especialista em saúde, mas o básico da gestão de saúde eu entendo. E nosso grupo está 100% disponível para contratação de mão de obra técnica qualificada. Porque eu, como meu vice-prefeito Edinho,
nós não estamos amarrando cargo, não estamos amarrando secretaria, não estamos devendo dinheiro. Então nós temos a total liberdade de entrar nos cargos, nas secretarias, colocar gente qualificada, pegar o servidor público qualificado e dar uma oportunidade para exercer um cargo de chefia, de liderança, para nos ajudar a melhorar as diretrizes da administração pública. Então, Wander, eu acredito, tá? Já estou encerrando a minha fala, nós temos todas as condições de reerguer a nossa cidade, não fazer Mairink ser como foi no passado, mas transformar Mairink numa cidade do futuro, moderna, com opções de emprego, trazer empresa, para que as pessoas possam trabalhar na cidade e que o dinheiro fique na cidade, contratar mão de obra dentro da cidade, gerar oportunidade dentro de Mairink. Isso é o meu sonho como cidadão mairiquense. Tenho 42 anos, nasci aqui em Mairink, meu vice está aqui desde 1987, então a gente nunca mudou de Mairink, moro aqui, durmo lá na minha casa no Jardim Cruzeiro e acordo na mesma casa. Tenho meus filhos na rede pública, então eu entendo as dificuldades. Em vez de eu ficar reclamando, estamos tentando mudar e fazer a diferença, tá bom, Wander? Ok, bom, vamos então às perguntas. As perguntas foram elaboradas aqui pela Associação Comercial e Empresarial de Mairink. Você terá 2 minutos e meio, faltando 15 segundos para terminar o tempo, você será avisado. Então, vamos lá. Dívidas públicas. Entendemos que o município de Mairink tem um potencial de desenvolvimento que demanda investimentos por parte do poder público, mas em diálogos de nossa entidade com representantes do Executivo, da gestão atual e também das anteriores, a principal dificuldade na resolução das necessidades básicas de saneamento e infraestrutura é a dívida pública, apontada como vilã no desenvolvimento do município. Qual o seu planejamento para reduzir ou quitar essa dívida recorrente e permitir que o município volte a conseguir investimentos, conseguir investir recursos em seu progresso de maneira integral? Certo. Na minha fala inicial já tem alguns aspectos que já responde um pouco. No entanto, Wander, o órgão que tem a maior facilidade, o órgão não, o ente que tem mais facilidade de regularização de dívida pública é a municipalidade, né? É o órgão público. Então, para o município é muito fácil regularizar essas dívidas, até porque o atual prefeito ele tentou regularizar para atrair um empréstimo do Desenvolve São Paulo. Salvo engano, conseguiu acertar alguns detalhes e não está difícil de regularizar para contrair. Porém, eu não sou a favor de contrair empréstimo no município sem que esse empréstimo traga renda. Então, jamais vou fazer um empréstimo alto para empatar esse dinheiro, por exemplo, para fazer asfalto. É importante a gente fazer asfalto e nós vamos fazer asfalto, mas a gente precisa pegar um recurso para gerar renda, desenvolvimento para o município. Então, plano diretor, polos para trazer empresas, galpões para trazer empresas, desde que já esteja aprovado, mudar a lei orgânica municipal para poder receber essas indústrias, ter já as pessoas interessadas. A ideia do bom administrador, ele tem que colocar a cidade como se fosse uma maquete e vender a ideia da cidade para a iniciativa privada. O poder público ele não é gerador de renda. Quem gera renda é a iniciativa privada. O poder público ele dá a oportunidade, ele arrecada e devolve em serviço público. Quem gera renda é a iniciativa privada. Então a nossa ideia é colocar mediante lei, né, mudando a lei orgânica do município, colocar as nossas diretrizes orçamentárias do município, a nossa lei de incentivo, as nossas áreas já topografadas com platô, para que as indústrias se interessem. Houve esse interesse, aí a gente pode fazer um investimento para dar essa condição para as empresas virem. Eu sou a favor de contrair dívida para gerar renda, não dívida apenas para o cidadão que está nos assistindo pagar. Eu não sou a favor. No entanto, nós temos essa opção, que já ajuda a resolver alguns problemas, e temos boas emendas que vão vir dos deputados. E também você falou da questão da infraestrutura aí, alguma coisa assim. O que acontece? Eu espero que caia na nossa gestão a concessão do saneamento básico. Se essa concessão cair na nossa mão, o que a gente vai exigir de contrapartida é investimento. E isso eu consigo colocar no contrato e no edital de licitação. Em alguns municípios acontece a corrupção, onde o que se pede é dinheiro, o que nós vamos pedir é investimento.
Vamos à segunda pergunta: regulamentação de estabelecimentos e atividades comerciais. Mairink é uma cidade com comércios diversos, estabelecidos em diferentes formatos, sejam eles com infraestrutura predial, trailers, containers e até mesmo banquinhas desmontáveis. Dentro dessa pluralidade, existem os comerciantes que devidamente cadastrados e legalizados, e também os informais, que se estabelecem nas calçadas e ruas e se retiram ao final do dia, sem qualquer obrigação fiscal ou sanitária. Conhecendo essa realidade, de que maneira você enxerga a utilização de espaços públicos para instalação de comércio de rua formalizado, e quais são seus planos para essa questão? Já sobre os informais, qual o seu projeto para coibir essa prática e estimular a formalização, gerando assim um aumento na arrecadação municipal e garantindo a todos os comerciantes o direito de trabalhar em um ambiente digno, limpo e adequado às normas sanitárias? Certo, a ideia, Wander, e a todos que estão nos assistindo, é sim a regularização, a atualização e a modernização. No nosso próprio plano de governo, a gente coloca a ideia de modernizar. Vou dar um exemplo, lá do outro lado de Mairink, que o povo infelizmente é esquecido, que é da região do Dona Catarina. Você entra na Avenida Serim, eu sinto que é uma região rica, a região que a gente pode explorar muito o turismo ecológico, turismo rural. Só que aquela avenida, ela pede uma atualização, uma modernização de um centro comercial. É um portal de entrada para a nossa cidade. Então, algumas pessoas que estão lá, às vezes sem colher o seu imposto, às vezes não estão dentro da lei. A gente quer ajudar essas pessoas através de programas, através de lei, através de trazer a pessoa para dentro da administração pública para dialogar e entender que ela tem que entrar dentro de uma regra. Porque se a gente não pode cobrar de uns e favorecer outro. Infelizmente, está provado que Mairink trabalha assim. Então, ou a cidade é toda regular ou ela é toda irregular. Não existe eu sou meio correto ou a cidade é meio correta. Ou tem lei, Wander, ou não tem lei. E nós queremos criar lei, legislar através dos nossos vereadores, por isso eu peço voto para vocês, para os nossos vereadores que estão alinhados com o Eduardo Tomás e com o Edinho, que nos ajudem, né, a eleger, para a gente ter uma quantidade de vereadores na Câmara suficiente para legislar nesse sentido, tá? Então, essas pessoas não se sintam ameaçadas ou amedrontadas, e sim amparadas, porque nós queremos que elas entrem dentro da legalidade, que colhem o seu imposto. A gente já está dizendo que nós temos projetos, planos e tomadas de ação para melhorar o fluxo do comércio. Por exemplo, você pega aqui no centro da cidade, você pode fazer evento todo dia na praça, diversos, aproveitando que nós queremos criar a Secretaria de Cultura, para dar autonomia, porque hoje a Secretaria de Cultura é um departamento dentro da educação. Então, se cria uma Secretaria de Cultura, te dá mais autonomia para a vinda de recursos e para começar a realizar eventos. Todas as áreas da administração pública têm que ser ligadas. Então, melhorando o transporte público, começar a fazer eventos na cidade, colocar a lei para regularidade, trazer o fluxo para a cidade, não tem como dar errado. E tratando o centro da cidade com carinho, com calçada boa, com iluminação, com lixeira, com banheiro público, para as pessoas não terem que ficar recorrendo ao comerciante. Vamos agora falar de saúde pública e manutenção da ordem. Como você pretende abordar as questões sociais decorrentes do crescimento da população de moradores de rua e pedintes, percebidas nas regiões centrais do município, considerando o impacto negativo que isso pode ter sobre os consumidores e o ambiente urbano? Quais são suas propostas para equilibrar a assistência aos necessitados e de manter um ambiente seguro e confortável para os cidadãos? Certo. Além de ser ruim para a cidade, transparece que a cidade não tem um trabalho social. Quando eu vejo essas pessoas, eu enxergo primeiro do campo de vista social. A gente não sabe quem está ali, quem são aquelas pessoas. Pode ser pessoas que tiveram problema na vida, na família, caiu no mundo das drogas. Então, ou também pode ser pessoa procurada pela justiça. Então a gente vai colocar uma política muito rígida e séria. Chegou em Mairink, primeira coisa, a gente vai com acompanhamento do assistência social, se for menor, conselho tutelar, a GCM, pegar essa pessoa e entender quem é, levantar quem é aquela pessoa. Às vezes tem uma pessoa com busca, mandado de apreensão, busca e apreensão da pessoa. Às vezes tem uma pessoa que cometeu algum crime, está sendo procurada pela justiça e está aqui colocando em risco nossas crianças nas praças, perturbando as pessoas na saída dos mercados. Chegou na cidade, o que a gente quer fazer? Entender quem é a pessoa. É uma pessoa que está precisando de ajuda, vai ter ajuda do poder público, com trabalho social, para ficar na cidade. E se for para
ficar na cidade, a gente arruma um trabalho. Tem que trabalhar, tem que ter uma ocupação. Então a nossa ideia é criar um direcionamento para essas pessoas. Não pode ficar ali no centro. Até porque eu vi recentemente, a regra aqui é clara, mas eu vi recentemente um político parar e dar um corotinho para a pessoa já estar caída bêbada lá na frente do Banco do Brasil. Ao invés de chegar lá e estender a mão e falar, meu, vou tirar dessa vida, dá mais bebida. Então a gente tem que tirar essas pessoas, dar um direcionamento, quer seja social, espiritual, com as igrejas que puderem ajudar. Queremos ter uma parceria com as igrejas nessa situação de precariedade, deixar o centro limpo, tranquilo, com uma boa imagem e dar um direcionamento social para essas pessoas. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ajudar, mas tirar dali e entender quem são essas pessoas. Às vezes é desaparecido, né? Como é que a gente pode ajudar? Mas do jeito que vai ficar, Wander, do jeito que está, não vai ficar. Ok, vamos agora à quarta pergunta, segurança pública. De maneira geral, qual o seu planejamento para a segurança pública e sua visão sobre a importância do patrulhamento da Guarda Civil Municipal pelas ruas da cidade na prevenção de crimes e atos infracionais? Você tem planos para a utilização de um sistema de câmeras para monitoramento das vias de maior movimento na cidade? E caso positivo, quais são os passos específicos que você pretende seguir para implementar com eficácia um sistema integrado com as forças de segurança do município? Legal, muito bom. Para a segurança pública a gente consegue trazer emenda, mas já respondi essa pergunta quando eu falei de aumentar a arrecadação, ao melhorar a receita do município para a gente ter dinheiro para todo o serviço, saúde, educação, segurança pública. Então, Wander, a gente tem sim projeto para monitoramento das escolas, principais entradas e saídas de Mairink, tem aqueles radares, né, aquelas câmeras que já identificam o veículo, se o veículo está com busca e apreensão, se é um veículo furtado, enfim, para a gente garantir a integridade das pessoas. GCM, Guarda Civil Municipal, precisa de concurso, o que mais estão precisando hoje, que no meu entendimento melhor equipamento, e tendo em vista nessas melhorias o plano de carreira para eles, que é o justo. O profissional que trabalha satisfeito, ele faz o serviço muito melhor. O profissional que trabalha insatisfeito, ele não vai produzir aquele que tem potencial de produzir. Essa é uma filosofia que eu tenho, Wander. E da mesma forma, ter um local melhor para instalar GCM, fazendo concurso público. Hoje deve ter cerca de 25 a 30 GCMs, dividido em escalas, em horários, e o administrativo acaba a gente ficando com pouco GCM na rua. Então a gente precisa pelo menos dobrar esse efetivo, mas para dobrar o efetivo vai o nosso plano de desenvolvimento, aumentar a receita. No entanto, para equipamento, para monitoramento, para fardamento, para melhores veículos, colocar a Rotan, que é a Honda de moto, a gente consegue trazer isso através de emenda. E eu tenho certeza que na nossa gestão não vai faltar. Lembrando que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de segurança pública. Às vezes as pessoas não dão valor para a segurança, até dá o problema. Então é melhor a gente prevenir do que remediar. Segurança pública vai ter um grande investimento, até porque nós temos muitos deputados, inclusive um abraço para o deputado Palumbo, o delegado Palumbo, está querendo vir aqui em Mairink na nossa campanha, estão determinados e empenhados a investir recursos aqui na segurança de Mairink, tá bom? Ok, vamos agora a paisagem e urbanismo. A ASEMC, Associação Comercial e Empresarial de Mairink, entende que uma cidade limpa e bem cuidada é a porta de entrada para novos investidores, além de se tornar mais receptiva a quem a visita, aumentando a autoestima dos munícipes e, consequentemente, seu desejo de consumo local. Utilizando sua empatia para o fato, fale sobre a possibilidade de um projeto para a revitalização de ruas, calçadas e jardins municipais e de que maneira isso seria feito. Sim, eu não vou falar de valor aqui, mas eu tenho um compromisso, Wander, com o PL, com o nosso partido, de um valor muito considerável de emendas para o nosso primeiro ano de trabalho. Todo prefeito enfrenta o primeiro ano que ele pega o orçamento do prefeito que está saindo. É normal, o prefeito que está entrando, ele trabalha o primeiro ano com o orçamento do prefeito que está saindo. Todos os prefeitos têm essa dificuldade. Então eu já me antecipei sobre isso. Então a gente já tem um diálogo dentro do PL de uma vinda de um recurso considerável para a gente investir nessa melhoria no urbanismo, na pintura, na melhoria do centro, no visual da cidade. E não é, algumas pessoas me questionam, Eduardo, você vai investir só no centro? Não, nós vamos investir nos bairros também. Nós temos um programa de asfalto e requalificação de vias. O que é a requalificação de vias? É adaptar para a demanda que a gente tem. Hoje você não consegue aumentar o ônibus na cidade, você não consegue colocar aqueles ônibus que é estendido na cidade. Então a gente tem que trabalhar um estudo, uma pesquisa, uma
análise para requalificação de vias. E agora aqui no centro eu quero, como eu disse, dialogar com a associação, com os comerciantes, para ver o que eles acham melhor, para me ajudar nesse desenvolvimento que eu quero que eles vendam. Eu quero que eles contratem mais pessoas, gerem emprego, gerem renda, venda bastante, porque o município só ganha com isso. E eu sou, Vander, uma qualidade minha, eu sou uma pessoa que até minha esposa brinca, inclusive um beijo para minha esposa Karina. Ela fala: Eduardo, você é perfeccionista. Eu sou, eu gosto das coisas tudo bonitinho, tudo retinho. Então eu passo em algumas cidades e eu me sinto envergonhado em ver uma guia com mato, guia sem pintar, faixa feita de forma errada, tem que ser antes do cruzamento, não a faixa no cruzamento, sabe? Então, você pode ter certeza, Wander, que esse meu capricho, esse meu zelo que eu tenho com minhas coisas, com a minha vida, vai ser o mesmo capricho, o mesmo zelo que eu vou ter com a cidade, até porque eu vou ser o responsável pelo município. Eu tenho certeza que as pessoas vão se orgulhar, falar: ó, eu dei um voto bem dado, Tomás é um cara que cuida da cidade, eu não consigo passar num buraco e ficar quieto. Eu tenho certeza que quando eu estiver lá como prefeito, eu vou passar no buraco, na hora eu vou ligar para o secretário de obra e falar: bichão, você está fazendo o que aí? Vamos tampar esse buraco. Ok, vamos agora à sexta pergunta. Regularização de loteamentos e numeração de casas. É de domínio público que loteamentos clandestinos causam grandes impactos econômicos, sociais, ambientais e de infraestrutura para o município. Mairink tem apresentado um crescimento desse tipo de empreendimento, principalmente nas áreas rurais da cidade. Como você planeja intensificar a fiscalização e aplicação das leis para combater os loteamentos clandestinos? Além disso, os comerciantes que trabalham com entregas em domicílio relatam dificuldades em encontrar alguns imóveis pela falta de padrão numérico das casas, isso em alguns bairros. Que medida você pretende implementar para padronizar a numeração das casas já existentes e garantir que todos os bairros e novas áreas urbanas sigam o sistema uniforme de numeração? Sim, quando a gente fala de regularizar um município, de fazer um município prosperar, a gente tem que chegar lá atrás, como eu disse, plano diretor, georreferenciamento para a gente saber o que é Mairink e o que não é, o que colhe imposto para Mairink, o que não colhe imposto para Mairink, só que tem que ter coragem e força de vontade para fazer isso. Eu falo para as pessoas que o Eduardo Tomás é a melhor opção, não desmerecendo ninguém, gente, pelo amor de Deus, mas eu não tenho interesses próprios, eu não sou loteador, eu não sou dono de imobiliária, eu não sou um comerciante, eu não sou um empresário na cidade. Então, todas essas áreas, todos esses aspectos econômicos vão estar abraçados. Eu não vou estar trabalhando por um interesse meu. É diferente. Em algumas cidades, às vezes a pessoa trabalha ou molda o plano diretor de acordo com o interesse dela. Isso é muito grave, porque deixa de abraçar setores importantes. Aí eu falei do georreferenciamento, aí sim, um projeto de regularização fundiária. Eu já tenho discutido com pessoas, já tenho feito levantamento de preços de georreferenciamento. Os recursos que eu trago para programas de regularização fundiária, a gente consegue os subsídios, tá? E hoje, vou falar por baixo, a região do Catarina tem cerca de 200 condomínios regular. A gente quer regularizar para melhorar a nossa receita. Nós temos ali a associação, para mim é condomínio, merecia esse respeito, Porta do Sol, que é um exemplo. Eles têm lá dentro, Wander, projetos de coleta seletiva, de ecopontos, então isso tem que ser explorado nos outros condomínios, nas outras associações, e eu já conversei com eles, que eu sendo prefeito, eu quero essa parceria para me ajudar isso nos bairros. A coleta de lixo tem que funcionar, mas o cidadão também tem que fazer a parte dele, e os órgãos, os bairros, então tem como a gente melhorar muito. Se fala muito em cidade sustentável, mas se fala pouco. Então eu falei aqui da regularização fundiária, que realmente vai trazer, se a gente regularizar, vai melhorar muito o recurso. Aí eu devolvo para o cidadão um serviço público mais prestado. Aí não vai faltar medicamento, não vai faltar merenda de qualidade, uniforme para a criançada, recursos para a gente investir na segurança pública, recursos para a gente investir no centro da cidade. E por fim, nós temos no nosso plano de governo essa intenção de criar, através de projeto de lei, o CEP por rua, principalmente da zona rural, tá bom? Porque às vezes um correio, uma polícia, um SAMU não consegue chegar na residência porque não tem um CEP.
tá bom? Vamos agora com a última pergunta. Estacionamento rotativo. O que você pensa sobre o estacionamento rotativo, a Zona Azul? Eu posso responder já? Opa! Eu penso que, primeiro, eu tenho que ouvir o comerciante. São várias opiniões, do consumidor e do comerciante. E, às vezes, o comerciante, o empresário, ele tem que produzir, ele tem que ganhar o dinheiro, senão ele não paga o funcionário. Então, o funcionário, primeiro, tem que olhar a situação do patrão. Porque se o patrão não ganhar dinheiro, ele não recebe. Então, a gente precisa chegar num consenso, o que é melhor. Eu acho que da forma que está em Mairinque é injusto. Às vezes a pessoa nem sabe se foi autuada ou se está devendo alguma coisa. Eu não sou contra, mas eu acredito que tem que ter uma carência, um tempo de carência, para a pessoa parar, fazer alguma coisa rapidinho e sair. Agora, realmente tem que ter um certo tipo de organização para a pessoa não parar o carro ali na frente do comércio e ir para outra cidade. E acaba atrapalhando a pessoa que quer consumir em Mairinque. Então, os dois extremos são ruins. Sabe, os dois extremos são... antigamente, quando não tinha nada, não tinha lugar para parar carro. É o meu entendimento, tá? Não tinha lugar para parar carro. Você rodava e não achava lugar. O que a pessoa fazia? Vou para São Roque. Lá eu ponho R$2 e fico tranquilo. Agora o que eu vejo, tem lugar à vontade, mas me parece que caiu um pouco a venda, o fluxo de pessoas. Então, o que eu quero fazer? Dialogar com empresários, dialogar com os comerciantes, para eles me falar, Eduardo, o que é melhor? Fica, tira, de que forma a gente vai fazer isso? Eu acho que o político ele está lá para ouvir a população, ouvir as demandas e decidir aquilo que é melhor para a população, para o município. Não fazer as coisas de cabeça como infelizmente é feito, tá? Então eu não estou dizendo aqui que eu vou arrancar, que nós vamos manter, mas que eu quero ouvir o comerciante, porque é ele que está fornecendo as coisas que a gente consome. Você vai comprar tênis, vai comprar roupa, equipamento para celular, consumir, almoçar, são eles que estão trabalhando, então são eles que têm que falar o que é melhor ali para a gente. Não sou eu tenho que ouvir e tomar a medida que seja melhor para o nosso comércio, para a nossa economia local. Ok, bom, foram as 7 perguntas preparadas aqui, já preparadas aqui pela Associação Comercial e Empresarial de Mairinque. E agora você tem 2 minutos e meio. Dois? Não, 2,5. Tá bom. Para fazer as considerações finais. Obrigado aí a todos. Compartilha, siga a Associação Comercial. Você tem Instagram também? A página, o Instagram, segue eles, trabalho maravilhoso que eles fazem. Eduardo Tomás e o Edinho estão entrando para somar com a cidade. A minha candidatura foi a primeira a ser deferida. Tanto se falava, o Tomás tem processo, não tem nada não. Foi a primeira que foi deferida, tá, pessoal? Ficha ali. Fiz um desafio com o meu vice e ele topou o desafio comigo. Se achar uma condenação minha, civil, criminal, trabalhista, achou uma condenação, eu retiro a minha candidatura. Agora, ao invés de nós ficar atacando os nossos concorrentes, eu prefiro não chamar de adversário. Concorrentes, nós estamos falando de projeto de solução para Mairinque. Então, gente, dá essa oportunidade para o Eduardo Tomás. Aqui está minha família, minha esposa, meus filhinhos, e está tudo aqui que eu venho andando para Mairinque, estudando. Aqui foi desenvolvido por mim, com a ajuda do meu vice-prefeito, ouvindo pessoas. Aqui não foi montado uma empresa, uma agência de marketing que não conhece a cidade. Isso é montado por quem vive aqui em Mairinque, tá bom? Algumas coisas que puderem ser acrescentadas, a gente faz isso na gestão. Quero debater esses projetos com vocês, com a associação, com os órgãos, as entidades, as igrejas. A nossa gestão realmente vai ser uma gestão participativa, porque o que a gente quer é viver numa cidade melhor, mais segura, uma cidade se desenvolvendo, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão fazer a melhor escolha votando no 22. O Vander não pode fazer, mas eu posso. 22 no 16 de outubro, gente. Valeu, um abraço, Deus abençoe. Obrigado ao candidato Eduardo Tomás. A Associação Comercial e Empresarial de Mairinque ouviu todos os candidatos e você já está acompanhando nas redes sociais, no Facebook. Foram gravadas previamente as entrevistas porque as perguntas foram iguais para todos os candidatos e você aqui no Facebook, nas redes sociais, você vai acompanhando as entrevistas com todos os candidatos. Eleições 2024, Associação Comercial e Empresarial de Mairinque.